Ainda dentro do exemplo da aula anterior, algo também bastante interessante a se conhecer, que é o repeat, que é uma espécie de função em que é possível repetir valores que se queira. Por exemplo, dentro de Grid Template Columns, temos aqui 3 colunas, cada uma delas 200 pixels. Então, especificamos 200 pixels, 200 pixels, 200 pixels. É a mesma coisa, as 3 colunas têm a mesma configuração. Usando essa funçãozinha repeat, isso poderia ser escrito de uma maneira muito mais simplificada, que seria o seguinte: repeat, o primeiro argumento dessa função é o número de vezes que queremos repetir, 3, e o segundo, o que queremos repetir, que no caso é 200 pixels. Então, essa repetição de 3 vezes um template column de 200 pixels. Perceba que aparentemente nada mudou. E nada mudou mesmo, além da sintaxe para configurar essas colunas aqui na nossa grid. É muito mais fácil, por exemplo, se agora quisermos mudar para 2, ele vai repetir somente 2 colunas. Se quisermos mudar para 4, ou se quisermos mudar para 5, enfim. Ele vai fazer a repetição conforme esteja especificado aqui. E é possível, claro, usar isso associado a Grid Template Rows, que foi visto na aula passada. Então, se quisesse 3 colunas de 200 pixels e uma com outro valor qualquer, por exemplo, 10%, nada impediria de se chegar aqui e colocar 10%. No caso, foi especificado que 3 colunas, as 3 primeiras, teriam de 200 pixels e a última de 10%, ou qualquer que seja o tamanho que se queira. Outra diretiva muito interessante, que também entrou aqui com o CSS e Grid, foi a min-max, em que é possível especificar na mesma diretiva um tamanho mínimo e um tamanho máximo para cada coluna ou para cada linha. Então, só retornando aqui ao exemplo, temos aqui aquela especificação inicial de 3 colunas de 200 pixels. E, para essa primeira, vamos fazer um teste com a min-max, em que o valor mínimo vai ser 200 pixels e o valor máximo pode ser, por exemplo, 40%. Perceba que aqui escrito min-max, o primeiro argumento é o tamanho mínimo, o segundo o tamanho máximo. Conforme especificado, temos aqui essa primeira coluna com tamanho mínimo de 200 e tamanho máximo de 40%. Então, em um tamanho de viewport menor, o tamanho mínimo que ele chegaria seria 200 pixels. E, à medida em que isso vai crescendo, o tamanho máximo dessa coluna é 40% do que está disponível em tela. Então, pode ver que ele está ocupando bem mais espaço que as outras, que estão com tamanho fixo de 200 pixels. Essas duas diretivas, repeat e min-max, são bastante simples de serem usadas e, ao mesmo tempo, economizam bastante na hora da escrita do CSS relacionado a CSS Grid.